erem dentro dessa perspectiva que justifica a função do advogado, a missão do advogado, de acordo com a Constituição da República. E aí vamos, talvez agora, tentar chegar à questão dos honorários em si. E a primeira indagação que se faz: a natureza jurídica desses honorários. Os honorários são aquela verba que o profissional liberal recebe pelo trabalho que executa. O profissional liberal que não está ligado a nenhuma fonte de pagamento do Estado, etc. E esse profissional liberal, ele precisa ser bem remunerado. A natureza desses honorários. Será que esses honorários têm uma natureza meramente indenizatória? Se for essa a nossa conclusão, certamente os honorários não pertencem ao advogado, e sim à parte que o contrata. Entretanto, se enveredarmos por uma outra conclusão, ou uma outra perspectiva a respeito dos honorários, de que eles são um direito do advogado para fazer valer o direito da defesa, para fazer valer a defesa que é constitucionalmente prevista para o cidadão, certamente ele não pertencerá ao cidadão, e sim àquele profissional que com zelo, com dedicação, se aposta dentro de um processo na defesa de uma causa. Portanto, não se pode atribuir à verba honorária esse caráter indenizatório, esse caráter meramente reparatório. Os honorários são, em verdade, um direito autônomo dos advogados, tanto, isso é verdade, que o advogado pode executar os honorários independentemente da questão do seu cliente. Os honorários têm que ser apartados da decisão e eles passam a constituir um título executivo para ser manejado e o advogado cobrar do cliente aquilo que, da parte adversa, aquilo que lhe é devido. E esta é a norma que está, de uma forma muito clara, contida no artigo, no nosso Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, artigos 21 a 24, sobretudo no artigo 22. E não sou eu que estou a dizer que os honorários têm essa natureza. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já veio em nosso socorro e diz de uma forma muito clara que os honorários advocatícios têm natureza, sim, alimentar, eles pertencem, sim, ao advogado e não à parte. Embora saibamos que há algumas controvérsias de um segmento ainda resistente da magistratura que entendem que o advogado atrapalha e que os honorários seriam algo que o advogado não poderia perceber da forma como recebe. Olham muito mais a guia de retirada, o alvará judicial, do que propriamente aquilo que o advogado fez. E fazem, e muitas vezes, uma comparação, eu diria, de certa forma até desmedida, até certo ponto, covarde. Não, o advogado vai receber nesta causa mais do que eu recebo por mês enquanto magistrado, enfim, e por isso eu vou ter que dar uma canetada no advogado e diminuir os seus honorários. Isso é algo que, efetivamente, é vergonhoso se pensar desta forma. A partir do momento em que o advogado, ou em que o cidadão, escolheu ser advogado, e o outro cidadão escolheu ser magistrado, um optou pela segurança do contra-cheque no final do mês, e o outro optou por se lançar dentro de uma belíssima empreitada de defesa da parte e, ao final, conseguir receber uns honorários pelo trabalho que executou dentro da tese jurídica que esgrimiu. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, em que foi relator o ministro Marco Aurélio, antes até, numa ação direta de constitucionalidade, cujo relator foi o ministro Maurício Correia, disse de uma forma muito clara, e eu volto para reafirmar aquela questão que disse antes, que os honorários pertencem ao advogado. Não há de falar em recomposição de conteúdo econômico patrimonial da parte. E também nesse voto, o ministro Lewandowski
disse também de uma forma muito clara: honorários de sucumbência não fazem parte do direito de propriedade de nenhuma das partes. E arrematou o ministro Aires Brito: o advogado, pelo exercício da profissão, titulariza, sim, esses honorários de sucumbência. E o decano da Corte, Celso de Mello, também nessa mesma DIN 1194 do Supremo Tribunal Federal, referiu: os honorários pertencem ao advogado, salvo estipulação contratual em contrário. Portanto, essa é a primeira premissa que queremos fixar. Ou talvez a segunda. A primeira, de que os honorários não têm o caráter indenizatório. E por não ter o caráter indenizatório, esses honorários pertencem ao advogado e não pertencem à parte, como vem sendo decidido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas, aliado a isso, também me parece oportuno referir que o próprio Supremo Tribunal Federal, e agora sim volto ao ministro Marco Aurélio, decidiu de uma forma muito clara que os honorários têm natureza alimentar. E esse caráter alimentar dos honorários é muito bem esclarecido pelo ministro Marco Aurélio, quando ele refere no recurso extraordinário 470407 do DF, que os profissionais liberais não recebem salários, vencimentos, mas honorários. E a finalidade destes não é outra senão prover a subsistência própria e das respectivas famílias. Consta no acórdão o reconhecimento que os advogados têm direito não só aos honorários advocatícios, como também aos fixados por arbitramento e na definição da sucumbência. Portanto, meus amigos, o caráter alimentar dos honorários também reforça toda essa tese a respeito do caráter não indenizatório e, sim, do direito autônomo da advocacia de receber honorários. E, para a fixação desses honorários, como vem se manifestando a jurisprudência, como tem sido essa relação entre advocacia e magistratura no tocante a esses honorários advocatícios? Bem, o Código de Processo Civil, em vigor, é muito claro em estabelecer alguns pressupostos para a fixação da verba honorária entre 10% e 20%. A dedicação do advogado, toda a complexidade da causa e a sua reputação na sociedade, enfim, isso vem sendo parâmetro. Mas será que esse parâmetro tem sido suficiente ou tem sido justo para com a advocacia brasileira? Porque, de certa forma, ele vem ensejando uma subjetividade que tem aviltado o valor da verba honorária em todo o país. Seja ela em situações particulares, em demandas privadas, seja ela, mas sobretudo, em relação ao poder público, quando os honorários são extremamente aviltados por parte de magistrados. Os juízes não vêm respeitando esses pressupostos para a fixação dos honorários advocatícios, pressupostos que estão contidos no artigo 20, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil. E aí como é que eles utilizam, que técnica eles utilizam para fixar esse valor dos honorários? Utilizam a técnica, certamente, da equidade. E aí confundem equidade com arbitrariedade, com a possibilidade de tornar os honorários aviltantes. Manuel Caetano Ferreira Filho, um processualista, constitucionalista, ele tem uma passagem que eu destaquei aqui, que vale a pena mencionar a respeito dessa equidade, essa pseudo-equidade utilizada pelos juízes para fixar os honorários. Diz Manuel Antônio: nada justifica as fixações em valores módicos ou irrisórios, algumas chegando aos valores absurdos de 10 ou 50 reais, ou a percentuais absolutamente inaceitáveis, como 0,5%, 0,1% e mesmo 0,001% sobre o valor da causa. Aliás, tais arbitramentos, no limite, poderão prejudicar o próprio acesso à justiça, na medida em que os advogados passarão, inevitavelmente, a cobrar mais de seus clientes no âmbito dos honorários contratuais. Equidade, diz ele, seja do ponto de vista etimológico, seja do ponto de vista jurídico ou principiológico, não equivale à arbitrariedade, nem autoriza
a quantificação dos honorários em valor módico ou irrisório. Por outro lado, também não dispensa, como é óbvio, a devida fundamentação analítica em estrita observância aos parâmetros legais estabelecidos no CPC, diante do imperativo constitucional de motivação das decisões judiciais. O que na prática tem acontecido? E a Ordem tem mantido uma postura extremamente de defesa da advocacia brasileira e de resistência a essa postura de aviltamento